Na prática, para quem sabe, estou nesse caminho de busca, formação e de compreensão. E a Lorena hoje vai estar aqui comigo, me entrevistando sobre a Cabala. Então, envia essa live para pessoas que também tenham esse interesse de saber mais sobre a Cabala na prática. E desejo que você possa aproveitar esse nosso tema tão importante. Agora a Lorena entrou e a gente vai falar sobre esse tema. Seja bem-vinda, Lorena. Aceitar aqui. Foi? Cadê? Eu tô aparecendo pela metade. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu aparecer aqui. Tô aparecendo aí para você? Tá, Linda, se eu não tá tiver bonita, linda. eu vou errada. Deixa eu encaminhar essa live para algumas pessoas. Espera aí. Mandar aqui. Vamos mandar um avião aí para as pessoas. Vamos mandar. Quero que participe dessa live. Lá. Vai mandando aí que eu vou mandando daqui. Me fale qual foi o tema que você colocou em Cabala na prática? Isso, Cabala na prática. O que você estava falando antes de eu entrar? Me atualiza aí. Você vai fazer algumas perguntas, né? Uma entrevista. A gente vai trocar essas experiências através da Cabala. Para quem não me conhece, eu sou a Catarina, jornalista e cabalista. Venho aplicando esses conhecimentos da Cabala e que vem aí transformando a minha forma de ver e viver. Uau, isso aí, muito bem. Coloquei aqui. Eu vou fazer perguntas como uma pessoa leiga, né? Nós conversamos essa semana. Eu quero saber sobre o que a Cabala pode fazer, por onde começar, por exemplo, eu não sei nada sobre Cabala. Por onde eu devo começar e como isso já começa a impactar a minha vida? Eu não sei nada, tá? O que que você falaria para uma pessoa que está aqui assistindo essa live e nunca ouviu falar sobre Cabala, não sabe nada ou só escuta ouvir dizer que é místico? Me fala. Então, primeiro, uma das coisas que eu prezo pelo aprendizado é usar o aprendizado de uma forma simples, porque o simples ele funciona. Então, tirando tanto a parte mística, o mistério, é trazer para o lado prático. E a Cabala, ela é muito prática. Ainda mais quando a gente consegue aplicar no dia a dia a Cabala. Então, por exemplo, para quem está começando a conhecer a Cabala, uma das minhas maiores recomendações é você descobrir o seu nome, o potencial do seu nome, da sua marca, o potencial da sua casa, o potencial das suas próprias qualidades, porque ela é uma ferramenta, sim, que vem do judaísmo, mas eu não preciso ser judeu para aplicar os conhecimentos da Cabala. Então, essa ferramenta, ela foi feita para todos nós. Por quê? Dentro dela, a gente vai começar a entender todo o nosso processo de criação. Seja a nossa criação como ser humano, seja a nossa criação para manifestar as coisas que a gente quer na nossa vida. Então, a Cabala, ela auxilia no dia a dia você se reconectar com o teu poder pessoal, com o teu autoconhecimento. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com só a mística. Claro que é muito misterioso, porque é um estudo profundo e infinito. Cada vez que você estuda, você aprende mais e quer aprender mais, né? É sobre isso. E sabe o que que eu estava pensando? Às vezes a gente chama de místico o que a gente não conhece, né? E eu fico pensando, eles não têm a cura do câncer, eles não sabem como ao certo a depressão é causada, eles sabem que são por causas emocionais, mas ninguém chama isso de místico porque tem um comprimido. Olha que doido. Você não sabe por que que você está com câncer, né? Ou você não sabe, eles não sabem a cura de algumas coisas, tem o coquetel para o HIV. E assim, de onde vieram essas fórmulas? Eles colocaram numa coisa, você bebe, causa um efeito no seu corpo, mas ninguém questiona. Então eu acho que místico é realmente o que a gente não conhece,
mas não quer dizer que não tem efeito. Então Exato. eu vim pensando sobre isso, né? É a única coisa que a gente tem de garantia na vida é que a gente vai morrer. E ninguém chama a vida de místico. Você começa a aprender a falar sem saber ler, sem saber nada sobre o alfabeto, só de escutar outras pessoas falar. Você vai aprendendo a andar de acordo com o seu desenvolvimento. Então, assim, se tem uma coisa que é certo na vida, é que o místico funciona, Com né? certeza. Eu realmente estou quebrando algumas barreiras com relação à cabala, depois que eu fiz contigo a questão do nome, de entender que é só visualizar, é ler uma coisa, porque a gente quer o difícil. Se você fala assim, vai lá, pega uma raspa da lua, toma 7:30 da manhã em jejum, aí você pensa, uau, isso deve funcionar porque é muito difícil. Então a gente quer o difícil para falar assim, compensou porque eu fiz algo muito difícil. Quantas pessoas fizeram o difícil, quer se formar, vai para Harvard, fala um idioma e muitas vezes não tem uma questão financeira legal, tem 5 diplomas e não tem um carro. Então eu falei assim, peraí, tem alguma coisa na cabala que me chama a atenção. Eu ainda não estou desenvolvendo, não sei, mas eu quis sair desse lugar de para de fugir do que falaram para você que é místico, que é mais místico do que você puxar o ar. Ele entra com a temperatura, sai com o outro em questão de segundos. Você não contabiliza quantas respirações você vai dar, você respira agora pensando na próxima vem. Você não sabe de onde que vem e você fica, oh, não, isso é natural, isso é de Deus, isso é uma explicação. Qual é a explicação para a respiração? Qual é a explicação para a respiração? Pelo amor de Deus, quem tem me fala. Gratuita? Você não sabe quantas você vai respirar até morrer e você sabe que é a única coisa que você tem que fazer para sobreviver. Muito bom isso. Muito incrível agora que eu quero E saber cada vez aí, mais. e aí que é interessante esses pontos que você trouxe. Tem duas coisas interessantes que você trouxe. Essa questão daquilo que eu não vejo acontecendo, mas que acontece, né? Então, por exemplo, a luz. Se a gente for observar, a luz, ela existe porque a gente vê a lâmpada, a gente vê o vidro, a gente vê a luz. Mas o que está oculto nela para que ela funcione? Então, a Cabala, ela estuda isso. O que está oculto na nossa vida para que as coisas também funcionem? Porque muita coisa é física, né? Ah, vou lá construir uma madeira, vou construir uma casa, eu preciso de coisas físicas. Mas e as coisas que não são físicas e que também são construídas pelas ocultas? Então, a Cabala, ela vem trazendo esse mistério, né? Essas revelações. Por quê? Aí vem outra questão interessante também, que você falou, né, do ar. Nós viemos aqui na Terra porque nós somos um recipiente, e a Cabala significa aprender a receber. Então, já nós, quando nascemos, nós nascemos recebendo o leite da nossa mãe. A gente já nasce tendo uma casa para morar dentro, né? A gente já nasce ali aprendendo a respirar. Então, a gente veio aprender a receber. Só que o ser humano, por vários medos, por dogmas, por crenças, por várias coisas, aí vem esse processo de despertar, que é a nossa responsabilidade buscar. É a nossa responsabilidade mostrar para a vida o que a gente quer dela. E aí, quando a Cabala ela vem na nossa vida, a gente começa a receber de forma tão simples as coisas que a gente para, nossa, mas como é que isso aqui já estava na minha vida, mas eu não tinha percebido. Então, essa autopercepção aumenta porque você começa a receber com mais clareza as coisas. E é muito interessante porque tudo já está aqui. E as coisas que não estão, a gente vai criando. Então, quando a Cabala, ela ajuda a gente a ter essa inteligência espiritual, emocional, física e mental. Então, ter toda essa inteligência para ter na nossa vida e ter um fundamento, ter uma base de conhecimento, com certeza transforma. Sim, é muito incrível pensar que eu vou experimentar sem entender. E isso é como é tudo. Você consegue dimensionar ou entender o quanto sua mãe te ama? Por que que ela faz isso? Por que que ela não para, independente do que você faça? E aí você só sente aquilo. Então, eu me dispus a viver sem precisar entender e entender no processo. Porque se eu for esperar entender, as pessoas,
enquanto o Thomas Edison não tinha descoberto a luz, elas não tinham parado de viver porque não chegou a luz. E depois que chegou, elas não falaram assim, agora vamos entender qual o processo que ele fez para essa descoberta. Ninguém nunca foi lá buscar um estudo, nunca fomos buscar um estudo de Thomas Edison. Então, assim, se você não buscou o porquê da luz estar aqui, ela é extremamente benéfica, eu pensei isso da Cabala. Eu falei, peraí, eu vou experimentar e vou acender ou apagar, porque quando você vai dormir, você apaga a luz. Quando você já está no ambiente com a luz do dia, você apaga. Então, ao entender como isso pode ser aplicado na minha vida, eu vou dosando. O que eu não posso é deixar apagado e falar assim, eu recuso essa descoberta. Eu recuso a luz porque eu não ousei entender as fórmulas. Era isso que eu estava fazendo com a Cabala. Eu recuso a viver porque eu não sei entender, mas não fui atrás de buscar, não fui atrás de ler, não fui igual agora, eu não fui atrás de buscar, eu fui atrás de quem já sabia algo para me direcionar, que foi o caso que eu fiz com você. Peraí, por onde eu começo? Você falou pelo nome. Entendeu o nome? Vamos viver disso. Qual a letra que fala mais com você? Trabalha isso. E eu falei, é só isso. Ainda fiquei uma semana fazendo birra, né? É só isso? Como assim você ousa dizer? Como assim você ousa dizer para a minha excelência, para a minha magnitude, para a minha... que eu tenho que fazer só isso? O simples é a coisa mais... É muito doido como que a gente quer complicar a vida. Como a gente quer complicar a vida. Você estendeu a mão e falou assim, ó, pega aqui na minha mão, que eu vou te mostrar o que eu já sei. Você vivencia isso e os próximos passos vão acontecer. Nossa, mas ela é nova. O que que ela estudou? Onde que ela estudou? Quem ela tá pensando que é para falar para eu visualizar, respirar e ler um salmo? Vai cagar! Pensei comigo. Fiquei fazendo bico uma semana. E tem um ditado, né? Eu não sei se é ditado ou se está na Bíblia, ou que diz que a letra mata. E realmente a gente fica buscando um conceito para dizer, eu só faço se eu entender. Eu só faço se eu souber. Você não sabe como que você foi gerado na barriga de sua mãe, você ficou ali naquela água, naquele líquido, boiando, bolando, foi nascendo as coisas e você está aqui. Então, assim, realmente, depois daquela conversa que eu tive com você, esclarecedor, como que vem realmente para mudar quem quer conhecer, independente do título, né? Tem uma idade, eu até falei que entre nós tem 2 décadas, de 20 para 40, e eu falei assim, como eu vou aprender com essa menina sobre isso? Ah, você quer aprender com quem? Com um judeu de 80 anos? Aí eu ia avaliar de qualquer jeito, eu ia criticar porque eu não queria. Então eu ia botar o dedo, ela não pode, ele não pode, ele é muito alto, ele é muito baixo, ele é muito velho, ele é muito novo. Como que a gente busca uma forma, uma estrutura? E eu achei simples, achei incrível a maneira como você fala, faz e vende isso. E eu falei, gente, como pode ser mais leve e divertido? Eu que queria o peso, eu queria palavras rebuscadas, eu queria uma senhora enrugada. Meu Deus, que doideira. O estereótipo, né, que a gente às vezes cria. E isso é muito interessante, assim, porque isso vai tirando as próprias objeções, porque outras pessoas também têm. Então, isso é muito importante a gente falar também. E quando a Cabala ela entrou na minha vida, ela entrou 3 anos atrás. Só que eu não tinha, até tinha me interessado, nossa, deve trazer uma coisa diferente, assim, mexeu comigo. Mas a gente só recebe quando a gente está preparado e para mergulhar, né, no conhecimento, para se aprofundar. E aí eu pedi novamente, né, pedi para minha espiritualidade, para pedir, nossa, depois de tanto conhecimento, eu quero um conhecimento que seja profundo, que aprofunde questões que eu nunca vi na minha vida. E aí veio a Cabala novamente, começou a aparecer, né, professores, tudo, aí comecei a estudar, né, fiz o curso, eu já sou iniciada na escola de mistérios, que estuda, né, toda essa parte, assim. Só que com o tempo, aí que é interessante, o entendimento ele vai vindo com o tempo. Porque às vezes o conhecimento que a gente estuda agora não pode fazer sentido para esse momento. Mas a gente às vezes lá na frente vai olhar, nossa, aquele conhecimento que veio naquela hora, entendi o porquê veio. E serve para algo. Então a Cabala ela vem na nossa vida para mostrar para quê, né? O para quê das coisas. E isso é muito interessante porque quando a gente vai começando a acessar o nosso nome através da Cabala, acessar essa árvore da vida, a gente vai entendendo a lapidar a nossa vontade.
Qual é a minha verdadeira vontade? Porque a nossa vontade tem muito poder. A nossa força de vontade é o que começa tudo. Se eu não tiver força de vontade, eu não realizo. Se eu não tiver força de vontade, eu não vou tomar um banho. Se eu não tiver força de vontade, eu não vou trabalhar. Se eu não tiver força de vontade, eu não vou fazer dinheiro, não vou estudar. Vou colocar a culpa em todo mundo, menos a responsabilidade em mim. Se aí vem também para lapidar a nossa sabedoria, a intuição, aquilo que a gente às vezes não compreende, mas que a gente está sentindo, que está vindo, informações, da onde vem isso? Eu tenho uma pergunta para fazer relacionada a isso. E aí vem, tá, e se tá vindo as intuições, como que eu entendo, como que eu compreendo essa informação aqui? E aí vem a Cabala mostrando a forma para a gente aprimorar o nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Que é esse lado mental que quer entender o porquê que 1 mais 1 é 2 e 2 mais 3 é 4, que é importante também, né? O nosso lado. É importante esse lado prático, esse lado de ver como as coisas acontecem. E aí tem a forma de a gente amar. Como que a gente se doa para o outro? Como que a gente coloca limites para o outro? Né? A disciplina. Como que a gente melhora os nossos desafios, as nossas vitórias? Como que a gente se refina? Uma senhora resistente vai funcionar. É sobre isso? E aí vem a nossa autoestima também. Como que eu melhoro meus compromissos comigo, com o outro, com aquilo que eu desejo, para manifestar na Terra, para ver as coisas acontecendo. Então, antes das coisas se materializar, elas começam por um processo muito mais sutil. E aí é esse estudo que a Cabala faz, de algo mais sutil, porém não superficial. Gostei disso. Sutil, porém não superficial. Vou anotar. Outra pergunta que eu tenho para te fazer a pessoa tem como ela estar numa religião e depois de estudar a Cabala, ela conseguir se manter naquela religião ou ela necessariamente... Porque o que eu ouvi ontem foi exatamente isso. A pessoa falou assim, mas eu tenho medo de estudar sobre essas coisas e ter que trocar de religião. Então, assim, tem como a pessoa continuar na mesma religião ou necessariamente ela tem que ser espiritualista ou não estar em nenhuma religião para falar assim, agora eu vou experimentar a Cabala. Tem como um pastor entender de Cabala? Tem como uma freira, um padre? Tem como? A Cabala é para todos, né? Então é isso que é interessante. A Cabala é para todos e você vai estar... Quando a gente estuda a Cabala, a gente está estudando para o nosso aprimoramento pessoal. A escolha de servir ao outro, ensinar para o outro é opcional. Eu posso aprender a Cabala e não mostrar para ninguém, né? Eu posso estudar só para mim. Eu gosto de compartilhar esse conhecimento porque serve para mim e eu vejo que pode fazer bem para o outro também. E a Cabala em si, ela não tem a ver com religião. Ela tem a ver com aprendizado, tem a ver com autoconhecimento pessoal. É claro que tem a parte judaica, religiosa, que eles praticam, afinco. E a Cabala, ela tem a disciplina, ela tem discernimentos para que a gente possa fazer o que precisa ser feito, né? Que é o aprimoramento pessoal, a disciplina, coisas que a gente quer melhorar na nossa vida. Então, independente da religião, a pessoa ela pode estudar e, inclusive, ela pode praticar a Cabala sem acreditar. Eu digo que eu adoro pegar, fazer consulta com cético, gente. Me dê um cético na minha mão. Mas me dê um cético aqui. Eu vou ter... Um ateu também? Porque o ateu também pode fazer. Com certeza, ateu, cético, pastor, todo mundo. É um conhecimento que está disponível. Você já tem uma ideia de como levar isso para quebrar essas objeções ou não? Você realmente tem a ideia de passar para quem está pronto, para quem procura? Não tem esse ideal de, eu vou convencer a pessoa. Claro que você pode, se você quiser, mas não é o seu objetivo. Não. Meu objetivo é para quem está aberto, né? Porque os cabalistas, os rabinos, eles falam isso, que eles não estão para convencer ninguém. Até porque as diferenças que fazem a graça da vida. Não é à toa que nós fomos criados do jeito que fomos criados, com religião diferente, com cultura, com língua, com cores. Então, as diferenças é o grande segredo da vida. Qual que é a graça? Seria se todos fossem judeus.
ou se todos fossem crentes, testemunho de Jeová. Não teria graça. Então, essas diferenças é o que nos completam. Claro que tem a parte mais sombria, né, de tudo isso, que são as guerras, que são o preconceito, e isso a Cabala não está de acordo. Mas as diferenças, elas fazem parte de algo muito maior, né? Então, o conhecimento, cada filosofia, ou religião, ou faculdade, carrega uma linha de pensamento, carrega uma experiência. E a Cabala é interessante porque ela é atemporal. Independente do tempo que passar, ela vai servir. Ela vai, se você colocando em prática, ela vai servir para o teu momento. Então, independente do tempo. Por isso que é um estudo muito interessante. Quem começa a estudar a fundo, começa a praticar no dia a dia, não tem como não se apaixonar. Tem assim uma coisa de... eu posso ensinar para o meu filho algo? Tem alguma coisa... Tem para... Pode? Tem. Dá para colocar as letras no quarto do filho, na casa. Aí tem fórmulas específicas que são estudadas para o momento pessoal que você deseja, né? Então, aprender a utilizar os recursos que a gente já tem é muito inteligente. E falando sobre, digamos, pecado, né? Os rabinos que estudam essa prática, eles falam sobre o pecado. Olha que interessante. Porque eu já há muito tempo fui religiosa e passei muito tempo ouvindo sobre pecado e culpa. E eles não falam sobre pecados nesse contexto. Eles falam que o maior erro que a gente comete contra nós mesmos, que seria um pecado, é não usar a nossa potência. É não usar os recursos que nós temos. Ou seja, desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro, desperdiçar saúde, desperdiçar vida, desperdiçar conhecimento, oportunidades. Porque tem coisas na nossa vida que não vai passar duas vezes. Tem coisas que sim. Né? Então, é muito interessante observar isso. Que a gente erra contra nós mesmos quando a gente não vai em busca de se melhorar, de entender quais são as nossas capacidades, de não acreditar nos nossos sonhos. Então, essa visão que quando eu aprendi assim, eu falei, nossa, que interessante. Aí foi me quebrando as crenças que eu tinha quanto a aprender um conhecimento novo, né? Então, por isso que é muito interessante esse conhecimento. Então, tem como ensinar para as crianças, não interfere na religião que você está, você pode continuar. Não necessariamente você tem que ir a um templo ou algum lugar, ou ter algum contato com o judaísmo, né? Para fazer, para aplicar. É uma escolha, né? O judaísmo em si tem práticas muito bonitas, né? Eu gosto de praticar algumas porque eu vejo que também faz bem. Mas tem questão que é cultura. É igual falar para o judeu aplicar coisas culturais do Brasil. É coisa cultural, às vezes nem é sobre religião, é cultura. E então é muito sobre. Eu respeito muito, porque é um povo muito forte, é um povo que tem uma resiliência, que tem uma história, né? Porque muitos conhecimentos tentaram ser exterminados para não levar. Por que a Cabala agora que está vindo, né? A Cabala sempre existiu. Então foi um conhecimento muito tempo guardado. Só que não precisa mais guardar o conhecimento. Não precisa agora. Agora as pessoas elas estão cada vez mais preparadas para receber esse conhecimento, né? Antes avaliavam como se não tivesse preparo. Antes eram os homens, antes era somente as pessoas mais velhas. E claro que as pessoas mais velhas têm experiência, têm sabedoria, mas os mais novos também podem ensinar. Os mais novos também têm a sua sabedoria. As crianças têm a sua sabedoria, os bebês têm a sua sabedoria de vida. Então, tendo vida, tem sabedoria. A morte também é uma sabedoria. Então, é muito interessante a gente observar as coisas. E aí, a Cabala, ela traz esse sentido, esse significado. Uma pergunta também de leigo, tá? Você fica à vontade de responder, me corrigir, porque aqui é o papo para quem não sabe nada. A Cabala tem o lado oculto? Porque nós temos a polaridade, a dualidade, o sol, o dia, né? Então, assim,
em tudo deve ter. A cabala também tem o lado oculto ou não? Sim, tem pessoas que aplicam a cabala usando. Eu nunca estudei essa parte do lado, digamos, oculto, né? Tem pessoas que usam símbolos, que aí são outros tipos de rituais, então vai Não depender muito. necessariamente são más por serem oculto, ou não? É, assim, todo mundo tem o acesso ao conhecimento. Tanto o remédio ele pode ser para cura quanto para veneno, né? Então, os conhecimentos da cabala são muito poderosos. Então, naturalmente, quando você está acessando a cabala, você pode usar para o bem e você pode usar para o outro lado. Só que aí quem vai ter a consequência é você. Não é aí se a ferramenta. A ferramenta está para nos servir. Eu nunca utilizei do outro lado. Então, eu não sei como na prática, né? Mas tem pessoas que praticam a cabala do lado mais oculto, não no sentido de... Porque as coisas em si, elas são ocultas. Mas, digamos, num certo ritual sombrio. É, porque para diferenciar, nem tudo que é oculto é porque é mal ou pode fazer o mal. Muitas vezes é oculto porque não é uma coisa que você pode sair pulverizando, até mesmo porque você não tem controle de como a pessoa vai fazer. Exato. Mas por isso, porque eu fiquei pensando, né? O ocultismo é diferente de alguma coisa má, né? Assim como tem na medicina, assim como tem no direito, tem as brechas da lei, tem às vezes você saber o conhecimento e você falar para o seu filho, ah, por que que não é para fazer? Você falar, por que não? Você está ocultando dele. Por quê? Porque o que que ele vai fazer com essa informação? Ele não sabe. Exatamente. Então, de certa forma, tem coisas que você oculta e nem por isso elas são más. Exato. Ah, mamãe, por que você tá chorando? Aí você não vai falar, ai, porque eu levei uma fechada, porque eu fui demitida e agora os boletos vão atrasar. O que que ele vai fazer com essa informação? Então não é porque eu ocultei que eu sou má, às vezes é até para proteger. Então tem uma grande diferença entre o ocultismo e a coisa ser maligna, maléfica, mas também tem essa parte, porque aí é o livre-arbítrio. Você recebeu aquele conhecimento, você usa como você quiser. Então não é que a cabala é oculta, né? Não é que ela é má, é que tem coisas que são muito poderosas para você usar a reviria. Então falei, vou fazer essa pergunta para ela, porque de repente pode ter mesmo, não, Lô, tem um lugar ali onde se você pegar tem a parte mais mística, mais dura, mais doída, mais voltada para, tipo, o povo fala mesa branca, não faz isso. Então na cabala tá ali o conhecimento e você usa como quiser. Usa como quer, mas também tem os resultados, né? Que, Às vezes não. A Cabala ela fala muito sobre. Porque também tem a Cabala Hermética, né? Que é muito interessante. Que fala sobre a lei do retorno. Lei da causa e efeito. Uma das coisas que a gente vê. Se eu plantei feijão, não tem como eu querer colher laranja, né? E assim é a Cabala. Ela ensina a gente a plantar melhor para receber as bênçãos melhor. E para aprender cabala tem que ser sempre com alguém? Ou a pessoa ali ela é um conhecimento que está aberto? Eu necessariamente tenho que estar em uma escola iniciática, ou eu tenho que passar pela mão de um profissional, ou se eu começar a pegar, a fuçar ali, eu vou ter esse direcionamento? Olha, eu acho sempre importante ter um fundamento, né? Ter alguém mais experiente no sentido de coloca em prática, aprende, aplica. Porque hoje na internet tem muito conhecimento, o conhecimento está explícito, só que tem muitas informações, desinformação. Então, eu percebo, hoje eu já consigo escolher melhor o tipo de conhecimento que eu vou ouvir. Porque tem conhecimento sobre a cabala que eu olho assim, não tem nada a ver com a cabala. Na prática, né? Então, você pode sim fazer suas descobertas, ler livros, começar a colocar em prática, independente. Porque a cabala ajuda a gente a ter autonomia espiritual. Isso que é interessante. Por isso que eu gosto da cabala. Porque eu aplico a cabala para mim, não aplico porque um líder espiritual está falando para eu aplicar. Eu aplico ela por decisão própria. Isso que é interessante. Então, é bom ter alguém acompanhando para que você possa entender o conhecimento de uma forma mais organizada, mas não impede de você estudar, de você fazer sua busca, né? De você escolher naturalmente. Orientando, a gente não quer fazer, imagina buscar e pesquisar, né?
Você imagina você ir lá, é claro, se você estudar direito, você vai saber como advogado, mas o tanto que você vai estudar e o que você vai estudar, né, como fazer, então assim, o Alguém que vem gostoso, facilitar a compreensão, sabe? É sobre o isso, facilitar a tua gostoso compreensão. ter a condução, porque até para ter uma autonomia, você tem que partir de um mapa, você tem que partir de um ponto de origem. Então, não seguir sozinho é até uma forma de você ter ali um respaldo, uma orientação, né? Porque eu já vi muita coisa de começar a comprar aquele livro, chegar em casa, aí você vai escutar e não sei o que, com duas, 3 semanas, não sei nem para onde que tá o livro. Assim foi com, se eu não tivesse você, e aí, fez, o que você tá sentindo? Me fala. E eu ter que aparecer aqui, igual na semana passada, com vergonha, e falar assim, não fiz, mas eu vou fazer, porque eu sei que tem alguém cobrando. Tem alguém ali, então é diferente também quando É você um tem um acompanhamento, estímulo maior para você focar, um né? apoio, né, É um também. apoio, é um estímulo. E como é que foi, assim, você visualizando esses dias? Vou nem te contar que se eu falar que eu fiz foi um dia, mulher. Essa semana eu tô. Desde que eu comecei a falar que ia fazer o negócio da cabala, eu não consegui fazer a visualização. Você vê como que o nível de existência, ele não é ao conceito, ao que eu vou aprender, é ainda a se disciplinar. Então, eu acho que isso que a cabala tá me forçando a fazer, ou, né, me provocando, porque eu falo assim, eu vou deitar e falo assim, vai visualizar a letra, vai ler lá o negócio que ela pediu para você ler, aí amanhã eu faço, aí depois de amanhã eu faço. Você quer ter o resultado da cabala sem ter feito nada. Aí eu ainda falo, em vez de cabala, é uma cavala, porque não faz o trem, mulher, como é que faz para fazer? E eu pensei muito nisso, a gente quer um negócio assim, eu quero ter músculos sem malhar. Eu quero ter resultados sem investir, sem plantar. Eu quero que minha rede social aumente sem fazer post, sem fazer nada. E aí isso trouxe uma percepção que eu falei, uau, eu estava colocando embaixo do tapete. Eu estava empurrando com a barriga. Olha o que eu tô fazendo. Passou mais de semana, eu fiz um dia. Um exatamente fucking dia. Eu falei, como pode? Hoje é quinta-feira. E aí quase que eu não fiz a live. Eu falei assim, é mais uma coisa que você vai falar, eu não fiz. Eu nem que eu tivesse que fazer lá. Cheguei, tô com a mesma roupa de 8 horas da manhã. Eu falei, vou fazer essa live para pelo menos eu falar. Vou fazer as perguntas para ela, mostrar para ela de verdade. Nossa, mas enfim, Mulher é o máximo, mas aí que tá o aprendizado. O que que essa resistência tá te mostrando? A falta de disciplina? É o medo? É o quê? Né? É uma barreira? Então, essa própria letra já tá trazendo mudanças para a própria você. letra que eu escolhi já é para isso, vai estar Porque são procrastinando. as mudanças pequenas. Olha que lindo essa letra Yud. A letra Yud, ela é bem pequenininha, se a gente vai olhar no alfabeto. Sim. Por que que ela é pequena? Porque ali mostra, nas pequenas coisas, também é uma grandeza. Então, nos atos pequenos do dia a dia, também há grandezas. Então, é bem aquela questão, o simples funciona. Eu não preciso fazer uma coisa extraordinariosamente, precisa ter um dia extraordinário todo dia, uau, coisa muito incrível para eu mudar. Não, é regar uma flor um dia, tomar água, dormir melhor. Coisas simples que funcionam, que nós precisamos. E aí, exercer essa ginástica, né, da alma, a gente vai ficando o quê? Fortinho? A gente vai ficando fortinho. Totalmente emocional mesmo, né? Então, na verdade, já está passando por um processo de mudança que está sendo gradativo, né? Então, só de você se conectar, de você já ter feito uma vez, 2 vezes, claro que se você fizer mais, você vai perceber mais os efeitos. Mas você já está em contato com essa letra. Já está em E às vezes eu foco só no resultado, mas no processo, mesmo que eu não fiz, eu estou me sentindo incomodada por não ter feito, e é melhor do que, tipo assim, eu não sei nada. O que você sabe da cabala? Nada. Não, eu sei que eu era para aprender alguma coisa e agora eu não quis fazer, é diferente. E da cabala, você sabe o que? Nossa, eu sei que ela tá só me incomodando por enquanto. Porque você tem que fazer alguma coisa, né? Na missa você tem que rezar com aquelas bolinhas, na igreja você tem que ir lá tomar ceia, você tem que ir nas quartas-feiras, você tem que ir no sábado, em todo lugar você tem que fazer alguma coisa. A não ser que plantar você, para colher. a não ser que você fique deitado. Você não foi trabalhar hoje? Fui. Você escovou o dente? Aham. E por que você não fez o negócio do cavalo?
Porque você não colocou na sua rotina, porque você não começou a investir. E, você investiu financeiramente, você não investiu tempo. Então, peraí, o problema não é o dinheiro. É falta de tempo. Às vezes não tem até mais dinheiro, porque você não está administrando bem o seu tempo. Então começa, eu te falei até na semana passada, a gente não tropeça na montanha. Você tá vendo, você desvia, tropeça numa coisa pequena. Quando eu vou deitar, dá vontade de fazer assim, Essa Lorena. não desista de mim, Catherine. Ó, Nina, não. Eu sei como é que é o processo. O processo. Porque assim, ó, aí que tá a correção, sabe? Aí que tá. Faz parte da vida humana. A gente tem as nossas. Às vezes tá com vontade, às vezes tá com vontade. Às vezes tá com vontade, às vezes tá sem vontade. A gente é humano. Por isso que a Cabala, ela é o quê? Ela é um apoiador para a gente relembrar coisas importantes sobre a gente. Porque faz parte do aprendizado o esquecer e o lembrar. O esquecer faz parte do aprendizado. Então, por que a gente revisita, aprende a Cabala, pratica? Para sempre estar lembrando do que é importante. Para pegar esse exercício, pegar esse fôlego, pegar esse hábito e praticar. Eu, semana passada, não estava praticando letra. Comecei a ver algumas coisas fora de fluxo, assim. Eu falei, vou voltar. Comecei a praticar meu MEN, né? Que é o M, que é o fluxo da vida, que é a água. Nossa, já começou a movimentar, e fluxo de cliente e tal, e movimento. Eu falei, gente... Então, é uma prática, sabe? É o quê? Tinha esquecido. Agora eu relembrei. Então, faz parte desse movimento. E aí é um autocuidado, né? É um autocuidado com a gente. Maravilha, para mim esclarecedor. Se você tivesse que explicar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, para mim eu tinha essas dúvidas do ocultismo, da religião, de por onde começar, porque realmente é pontual isso, é pontual. Eu me perguntei por que você ainda não tinha começado isso, né? De buscar, de entender. Talvez eu não estivesse preparada e agora ainda estou me preparando, mas assim, cada vez que você vai me trazendo informações, pelo menos é mais acolhedor, mais libertador. Porque fica só naquilo de místico, não vou fazer, não quero fazer, pode ser do ocultismo, pode ser, esse negócio vai me consumir, esse negócio. E agora tá sendo um negócio, tá sendo incrível, estou amando o meu processo até de percepção, né? É primeiro o progresso, depois a ordem. É isso? Não é primeiro a ordem, depois... Primeiro progresso, então eu estou progredindo aqui, ainda não fiz, mas nós vamos falar isso no nosso momento, na nossa sessão. Aqui foi para trazer um pouco de luz para isso, né, de trazer um pouco de respiro. Eu amei, eu amo te ouvir, consumo seu conteúdo. Essa semana já é o nosso segundo encontro, né, desde que fizemos a questão da letra, e eu quero propor algo para você. Amanhã nós fazermos uma live ou alguma coisa, e aí você faz perguntas para mim sobre padrões de repetição, sobre essas questões de como ver como sentir já na prática, se eu for. Vamos fazer assim. Você entende alguma coisa de análise corporal? Eu já fiz minha análise corporal, mas não sou analista. Ótimo, então você vai fazer qualquer pergunta para mim relacionada ao que você já viu com essa questão de padrões. Eu percebi que meu traço oral tem essa questão, você pode fazer qualquer pergunta. Seja de constelação, seja de padrões de repetições, ou seja de análise corporal. Ai, adoro! Para que nós possamos viver esse mundo. Vamos marcar. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber mais é sobre os traços do psicopata. Mais importante do registro que ficou no seu corpo é entender, né? Da época que ele veio, que é depois da fase da amamentação. E como que ele ali é formado para chegar nessa dor de se sentir usado. A dor é se sentir usado e o recurso é de que ele faz excelentes negócios. É o melhor traço para fazer negócio com ganha-ganha. Você ganha e eu ganho. Na dor, você só quer fazer outros tipos de negócio, onde só você ganha. Então, por isso que muitas pessoas levam esse traço
para ela estar desenvolvendo só as habilidades. Se você perguntar para mim o que que eu gosto de fazer, eu gosto de falar das minhas habilidades. Dificilmente você vai ver eu falando no que eu sou boa emocionalmente. Eu protejo muito as minhas emoções porque eu penso, como ela vai usar isso contra mim? Vai me manipular. Então, o psicopata, ele defende a emoção dele com receio de que a pessoa não saiba fazer um bom negócio com aquilo. Então, isso fica muito evidente no corpo, nos negócios. Você só negocia de um jeito, ali trata a vida como um balcão de negócios, aí depois a gente se sente frio, e aí vai se machucando por conta disso. Esse traço é o meu maior traço, eu sou um triângulo invertido. Então, assim, quando eu não entendia isso, amada, eu vou até te falar isso, se você na Cabala entendesse sobre os traços, você ia falar assim, olha, você vai usar muito melhor a Cabala, você vai vender melhor, você está entendendo sobre o seu nome. Eu acho que o meu traço falaria assim, tem como fazer negócio com isso, porque por É a enquanto... cabala dos negócios, do dinheiro. Viu? Olha aí, quem sabe eu já não começo a despertar, vou negociar aqui com o meu traço hoje, fazer um acordo com ele. Muito boa. Mas vamos marcar então. Eu acho que vai ser um assunto bem interessante. Autoconhecimento é tudo, né? Maravilha, eu adoro esses bate-papos leves, descontraídos, e sempre tem alguma percepção. Eu já Eu tô vou aqui postar no pensando. YouTube também esse conteúdo de hoje também. Tá? Maravilha. Maravilhoso. Eu amei, obrigada pela sua contribuição, pela sua entrega. Como pode ser mais leve e divertido, viu? Muito obrigada. Olha, a letra Yut já tá fazendo efeito aí na senhora, tá? Não é? Fica falando, não fez e não sei o que, tal, não fez como tinha que fazer, mas ela tá ecoando aí um símbolo, Tá, ele com inconsciente. certeza. Ele trabalha no inconsciente primeiro para depois vir para o consciente, né? É, Talvez eu tenha uma estou com uma resistência aí e agora eu vou bem, conversar com o meu traço. Ei, psicopata, você vai aprender. Ei, psicopatia, você vai. Eu vou fazer uma negociação com o meu traço amanhã, eu te trago mais detalhes. sei. Obrigada, sua maravilhosa. Estamos falando dos traços na cabala e a cabala com os traços. Ou como pode ser mais criativo. Né? Terra, seja contribuição para essa conexão. Muito bom. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu também vou mandar para algumas pessoas aqui essa live. Vamos construir esse desmistificar da cabala, porque eu vim de um contexto muito religioso. Eu também. Sim, vivi num contexto muito religioso, então, assim, para mim é uma conquista ter te encontrado, ter contratado o seu serviço, estar buscando, estar tendo esse encontro com você, estar quebrando padrões de não receber de mais novo, de não receber, aquela coisa de só receber do mais velho e depois reclamar porque o próximo não tá novo. Então, assim, você está vindo com uma forma e estrutura diferente e isso já é um sinal de que o meu corpo está buscando sair dessa questão de forma e estrutura. Tá? Então, muito obrigada por você não estar quebrando nenhum padrão aqui. Eu estou renovando, revogando e atualizando algumas coisas. Muito obrigada. Maravilhosa. Ai, que bom, sua linda. Obrigada por se permitir. E é sobre isso, né? Ó, aprender a receber. Aprender a receber. Aí, ó, já pode ser isso que a Cabala está me mostrando. Aprenda a receber. Fica com a historinha que não tem tempo. Se tivesse tempo, você receberia? Sim. Uau! Porque você está dizendo que não tem tempo para a pessoa mais importante do mundo. Você quer que o próximo te trate como? Ah! Muito boa! Boa noite, tá, lindona? Ó. Beijo! Beijo! Obrigada pela sua disposição de responder, de estar aberta. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.